O que você sempre quis saber. O assunto de hoje são os direitos com o seu plano de saúde. Muitas vezes a pessoa tem um plano de saúde e tem muitas dúvidas na cabeça. Como é que funciona esse processo de reembolso? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Como é que vai ser a questão do reajuste? Enfim, nós sabemos que num país como o nosso, onde nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, e também a saúde suplementar, tanto a questão particular como a questão dos seguros e dos planos de saúde, muitas dúvidas passam na cabeça do brasileiro. E para resolver essa situação, eu tenho uma convidada super especial, a Elaine Oliveira, que é consultora quando o assunto é esse relacionamento especial com os planos de saúde. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Elaine, muito obrigado pela sua participação e principalmente por falar de um tema tão importante que chama a atenção de todas as pessoas que estão nos assistindo. É verdade, doutor. É um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. No nosso atual cenário é um assunto bem desafiador, né? Temos uma divergência muito grande de informações e falar sobre isso vai ser bem importante. Olha só, quando o plano de saúde é obrigado a pagar por uma consulta, por um exame, por uma cirurgia, como é que funciona? Todo plano de saúde tem que pagar, tem que oferecer. Como é que funcionaria uma orientação bem básica para quem ainda não tem um plano de saúde ou para quem tem e está cheio de dúvida na cabeça, Elaine? A primeira coisa que a gente precisa se atentar é que existem hoje diversas modalidades de plano, né? Então, desde a sua contratação até a categoria de cada um. Então, cada um ali dentro do seu contrato especifica o seu direito. Então, se atentar no ato da contratação ou quando você for utilizar aquilo que está previsto em contrato é o mais importante para você evitar surpresa. Elaine, eu imagino o seguinte, é como aquilo que se diz, né? O problema e a solução está nas entrelinhas. Exatamente. Então, às vezes você recebe uma oferta de uma pessoa que vende plano de saúde e ela fala para você, olha, esse plano de saúde aqui dá direito ao hospital X, Y, Z, a tal laboratório e tudo mais. E a pessoa sai assinando o papel sem ler, na verdade. Exato. Então, a primeira dica acho que é essa. A pessoa precisa entender que existem modalidades diferentes de serviços de saúde suplementar. Exato. Assim como a questão do reembolso. O que é mais questionado no atual mercado é exatamente isso. O meu plano me dá direito a reembolso? Posso utilizar um profissional da saúde ou um estabelecimento da saúde de forma particular? É onde o seu contrato te contempla essa opção. Hoje existem sim contratos, na grande maioria, que oferecem ao paciente essa opção da livre escolha, mas essa livre escolha também tem atrelado a ele ali o que você pode usar como serviços específicos que estão dentro do rol da ANS, os valores também, uma tabela onde o paciente pode ser ressarcido e as condições também para acontecer esse ressarcimento. É assim, todo plano de saúde tem uma rede própria ou isso não é uma regra também? A grande maioria sim possui rede própria. E obviamente o convênio prefere que você utilize essa rede própria porque os acordos já foram feitos, é isso? Exato. E aí fica tudo muito mais fácil quando a gente diz de não precisar colocar a mão no bolso, não precisar ficar trocando nota e coisa desse tipo. Sim, sim. Né? Mas quando a gente deseja uma escolha em particular, aí outro caminho precisa ser tomado. Exato. O que acontece muito hoje dentre os serviços particulares, os serviços de saúde suplementar, a parte privada, é que a mudança sempre dos serviços ele muda. Então, de toda a rede credenciada, dos profissionais envoltos, né, inclusos no serviço, e isso faz com que os pacientes acabem procurando um serviço particular. Então, no caso de ter essa opção de procurar particularmente, precisa se ver o que está descrito como opção no seu contrato de serviço. Eu acho interessante porque, assim, o nosso modelo precisa ficar muito claro, né, de saúde, como funciona no Brasil. Nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que contempla a todos os brasileiros. Exato. Isso é algo que está na Constituição. E, bom, eu como profissional da saúde, eu digo, a coisa mais bonita que tem quando observamos a manifestação da democracia e de um direito realmente que visa ser igual para todas as pessoas. Né? Mas quando a gente vai para outros países,
Nem sempre é dessa maneira, né? Então, assim, a gente sempre está Sim. reclamando. Você vai para um país como, por exemplo, sei lá, o Canadá, tudo muito bem desenvolvido, uma maravilha. Mas a pessoa, mesmo se ela quiser, talvez ela não tenha a mesma facilidade que um brasileiro encontra aqui e, de repente, se quiser marcar uma consulta hoje, agora, com um dermatologista, conseguiria. Ou com um Sim. cirurgião plástico, ou até mesmo com um neurocirurgião. Exatamente, Por doutor. outro lado, a gente acaba esbarrando nisso, né? E o que a pessoa deve fazer, Elaine, se ela, de repente, tem uma negativa de um reembolso? A primícia de você evitar as negativas de reembolso é se antecipar a uma solicitação de reembolso. Então, quando eu procuro ter informações sobre os meus direitos ao reembolso, isso me favorece na hora de solicitá-los. Então, o que eu diria para o consumidor? Procure saber, antes de precisar dos serviços particulares, aquilo que o seu contrato estabelece. Ele é um referencial daquilo que a operadora tem como obrigatoriedade cumprir com você. É lógico que vivemos um cenário onde nem tudo, né, acontece e colabora dessa forma, mas é uma premissa importante. Eu saber quais são os meus direitos antes de precisar deles, para que quando ocorra uma negativa, por exemplo, mas estando estabelecida que eu cumpri a minha parte dentro daquilo que meu direito, eu consigo recorrer a órgãos que podem me ajudar a não ter prejuízos, como a ANS, que hoje quem rege as diretrizes de operação das operadoras de saúde, ou em alguns casos até mesmo a judicialização. Bom, e como que a gente pode se proteger de um descredenciamento? Vou dar um exemplo, a pessoa vai lá, assina um plano para ele e para a família, porque desejaria ter acesso, estamos falando de São Paulo, tá? Então vamos falar ao Einstein, ao Sírio-Libanês, à Beneficência Portuguesa, ao Santa Catarina, ao Oswaldo Cruz, ao Hospital Infantil Sabará, enfim, tem inúmeros excelentes hospitais, ao HCOR, excelentes hospitais que eu poderia falar o nome aqui, e de repente o tempo passa, ela continua pagando tudo direitinho, nem usa, aí precisa fazer uma cirurgia. Quando vai ver, puxa vida, eu assinei um plano que dava direito a operar em tal hospital, e agora eu olho aqui e, para minha surpresa, não tenho mais direito a utilizar esse estabelecimento. Puxa, mas quando eu assinei eu tinha esse direito. Como é que a pessoa pode lidar com essa situação, Elaine? Então, o descredenciamento, geralmente as condições deles estão previstas em contrato, né? Como o doutor disse, quando a gente contrata o serviço, tem aquela inúmeras possibilidades ali, as alternativas, mas isso sim pode ocorrer. E pode ser tanto pelos profissionais da saúde, que eles automaticamente pedem esse descredenciamento, porque às vezes o relacionamento que ele tem com a operadora acaba não sendo viável, então ele acaba se descredenciando para se tornar um profissional particular, ou também acontece da relação da operadora com o profissional da saúde. Então isso está previsto em contrato, isso é algo que a gente acaba não controlando. Então eu acho que a lição de casa para todo mundo aqui, né, Elaine, agora mesmo que está assistindo a gente você tem plano de saúde? Perfeito. Vamos pegar esse contrato e ler? Exatamente. E tentar entender? Sim. Talvez ligar para a própria operadora e conversar, bater um papo para se antecipar, como você muito bem disse, de situações desagradáveis, como, por exemplo, uma negativa de reembolso. A surpresa. Quando uma pessoa vai fazer uma consulta e escolhe um profissional, às vezes aquele profissional não é credenciado a determinado plano de saúde, correto? Sim. E aí o valor está mais alto, sei lá. A consulta, vamos falar um valor hipotético aqui, custa 100, só que o plano de saúde paga para a pessoa como reembolso 50. Como a pessoa, de fato, deve proceder? Como é que é o correto para todos os envolvidos no assunto? O profissional particular, ele sempre vai ter o preço dele estabelecido. Ponto. Né? Isso não tem nada a ver. Isso não é um tem direito nada do profissional. A ver, é um direito dele. Ele tem ali as políticas que regem os custos dele e é totalmente particular e individual. Ou seja, vai quem quer. Exatamente, é uma procura particular, né? É uma livre escolha que o plano te concede na maioria dos contratos firmados. Se há reembolso. Exatamente. Porque tem plano que não tem reembolso. E não Exatamente. adianta depois a pessoa bater perninha porque não leu o contrato e não vai mudar. Por isso que é bom tirar as dúvidas, obter essas informações antes da procura de um profissional particular. Tá? E cada contrato, cada contrato de serviço da operadora, de acordo com a categoria que você escolhe, ela te proporciona valores diferentes. Desde um plano mais simples, de uma categoria, digamos, de abrangência bem menor, a um plano bem superior.
Então, o valor de reembolso também, ele é equiparado de acordo com essas categorias e planos. Todo paciente, não só é obrigação da operadora, mas um direito adquirido do consumidor, ele tem acesso a esses valores. Então, de forma prévia, ele consegue consultar, seja no site da operadora, seja no app dele, os valores que vão ser para cada especialidade que ele procurar. Então, no caso de consulta médica, de terapias como fono, nutricionista e outros afins, ele tem um valor já estabelecido para o contrato dele. E esse vai ser o valor que vai ser pago em caso dele procurar um profissional particular. E a mecânica burocrática é mais ou menos assim atualmente, né? A pessoa passa na consulta, ela precisa pagar o valor, aí ela vai ter um recibo e uma nota fiscal, né? E vai precisar demonstrar para a operadora esse recibo ou essa nota fiscal de que o pagamento foi feito. Coisa que antigamente até podia ter uma certa morosidade, né? O estabelecimento soltava a nota fiscal, esperava a pessoa ser reembolsada para depois, como cortesia, né? Para depois receber. Mas hoje em dia muitos planos de saúde, ou se não a maioria, exige o comprovante da transferência monetária entre o usuário, entre o cliente e quem está oferecendo o serviço. Exatamente, o paciente e é isso o profissional mesmo, da saúde. Isso é o correto. Então, na verdade, hoje tem bastante informações que divergem a nível de mercado, tanto na parte das ações, da judicialização, quanto da ética profissional, Código de Defesa do Consumidor, na qual o documento fiscal, ele já é um documento que, por si só, ele é válido como um comprovante de pagamento. Acontece que... Quer dizer, porque aí a pessoa que prestou o serviço, ela está assumindo risco, porque se não pagar, ela pagou o imposto. Exatamente. Né? Porque quando eu solto uma nota fiscal, eu preciso pagar o imposto, independente de ter recebido da pessoa ou não. Com certeza. Já é uma responsabilidade. Esse documento por si só já seria válido. Mas então é legal a operadora exigir o recibo de transferência bancária? É lícito? Ela pode pedir. E pode sim segurar algumas solicitações baseado em algum documento adicional. O que a gente precisa lembrar é que a operadora também precisa tomar cuidado com questões da Lei Geral de Proteção de Dados. Até onde ela vai para solicitar comprovantes adicionais que tiram do paciente o direito dele ao sigilo bancário, por exemplo. Ela pode apresentar um comprovante de pagamento de boleto, ela pode apresentar, de repente... em alguns casos, o paciente se sente à vontade de apresentar um extrato onde ele exime ali, ele tira as informações que não são pertinentes à comprovação. Sim, mas se o pagamento foi feito em dinheiro, só tem jeito. Tem que ter um recibo feito à mão. E ele faz uma declaração a próprio punho. E isso sim precisa ser validado. É um direito dele. Isso é um fato, isso é lei. É fato, é lei. Então, se a operadora estiver falando ao paciente. contrário, está errado. Pode procurar um advogado que alguma coisa esquisita está acontecendo. Exatamente. Uma vez que tem a comprovação de que ele foi submetido ao atendimento, ao procedimento, foi prescrito ali um relatório médico, a utilização e foi apresentado um comprovante válido, um comprovante que a gente fala legal, válido do pagamento do atendimento, a operadora precisa respeitar. Você sabe que uma vez aconteceu comigo um fato, eu vou só trocar aqui porque isso realmente aconteceu e é bem curioso, né? Eu operei uma criança que tinha um problema neurológico, isso faz muitos anos, e de fato ela precisava da cirurgia. E a modalidade que nós utilizamos, no caso eu como profissional e os pais, foi o reembolso. Infelizmente o pai estava passando por uma situação bem complicada de desemprego. E o que aconteceu? Nós fizemos a cirurgia, era uma época em que não se exigia isso do comprovante de transação comercial. Fizemos a cirurgia, eu emiti uma nota fiscal, dei para o paciente falou, doutor, eu vou esperar o dinheiro entrar, eu já paguei o imposto, tá? Doutor Fernando, já paguei o imposto. Sim. Ou seja, não é que está de graça a cirurgia, está negativa. Além de ter feito a cirurgia, eu já tive que desembolsar dinheiro próprio para pagar para o governo, o que é correto, né? E o coitado do homem estava com a conta negativa no banco, o dinheiro da cirurgia entrou, zerou, e ele não conseguia tirar mais dinheiro, porque ele teria que fazer uma dívida, ele já não tinha crédito, porque estava numa situação ruim, e, enfim, não conseguiu me pagar. Só depois de anos que ele me procurou
e acertou a conta. Então, naquele momento, eu senti que eu ajudei a criança operando e, ainda por cima, ajudei a família, porque o dinheiro que seria para pagar toda a equipe, eu tive que pagar. Sim. E acabou sendo utilizado para deixar a conta do pai menos negativa. Que situação, Isso né? acontece bastante, porque quando você entra nesse relacionamento com a operadora para fazer a solicitação de reembolso, só o titular do plano, ele é responsável ali, ele tem o direito em receber esse valor do ressarcimento. Então, o tempo pode se perdurar, né? Ele não sabendo ali quando vai ocorrer, embora tenha um limite máximo ali de onde a operadora precisa pagar, né? Se for tudo apresentado legalmente dentro das diretrizes e as exigências, mas pode acontecer de você ter um problema ali financeiro e esse valor cair, compreender o saldo ali, a dívida, e você não ter como arcar com a diferença. Contemplar aquilo ali, né? A mesma coisa para a cirurgia, né, Elaine? Assim, existe tudo em cada contrato que não é obrigatório uma liberação imediata. É lógico, se for uma urgência não tem conversa. Sim. Mas se não é urgência tem 20 dias úteis, isso depende de plano para plano, mas mais ou menos isso que rege, né? Uma média de 20 dias onde a operadora úteis, né? Precisa. Em casos de emergência e urgência o prazo é menor, geralmente isso varia aí até 5 dias úteis, mas para os procedimentos eletivos tem um prazo um pouco maior. Perfeito. Olha só, Elaine, queria agradecer muito a sua participação, trazer tanta informação importante. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando a gente aqui agora tem alguma historinha para contar ou tem alguma dúvida. Então, assim, a gente vai deixar aqui todos os contatos também da Elaine para você procurá-la caso seja necessário. Mas eu queria que você deixasse aqui uma dica final para qualquer beneficiário aí, né, não ficar se perdendo e nem precisar entrar em briga desnecessária com o convênio. Porque, por outro lado, a gente tem que agradecer que nós temos essa possibilidade também no nosso país. Eu estou falando isso porque eu viajo muito ao redor do mundo e às vezes a gente imagina que a nossa situação é muito complicada. Sim. E eu falo para vocês, aqui no país nós temos condições e, obviamente, sempre a gente tem que mirar num futuro ainda melhor. Com certeza. Nós não vemos o quão ruim, né? Na verdade, a gente mensura que o nosso é ruim, mas a gente vai ter uma noção quão ruim ele não é, na verdade, quando a gente se depara com outros cenários, que são bem diferenciados do nosso. Mas a dica primordial é sempre a antecipação. Eu procurar saber quais são os meus direitos, o meu contrato de prestação de serviço, até onde ele me permite ir, o que ele me permite utilizar e as condições que eu posso estar fazendo essa utilização. Ter essa proximidade com os seus direitos, baseados nas suas necessidades, é importante. Hoje é o cenário que a gente tem mais dificuldades. É a interação entre paciente, doutores, o excesso de judicialização justamente por isso. Eu precisei do serviço, mas de repente esse serviço não estava atrelado àquilo que eu contratei. Ou então eu contratei sim, estou tendo divergências para não conseguir. Então, tem órgãos hoje que paramentam, hoje a soberania é da ANS, sim, está fazendo a fiscalização dessa operação, mas a gente muitas vezes vai precisar judicializar esses casos e a informação é primordial. A ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Lembrando que, obviamente, para o Sistema Único de Saúde funcionar de forma adequada, é super importante a existência da saúde suplementar. É como se fosse uma engrenagem. Então não é que é uma coisa de rico, não é uma coisa de direita, de esquerda. Não. Gente, não é isso. É importante que exista a diferença para que tudo possa funcionar da forma mais plena possível. E com certeza, uma coisa super importante que eu acho que todo mundo precisa levar para casa como informação. Não é só o governo, não são só os profissionais da área da saúde, o próprio SUS ou os hospitais privados e operadoras. É cada pessoa, cada indivíduo. Se você cuida bem da sua saúde, e você entende quais são os seus direitos e deveres em todos esses relacionamentos com as operadoras, tudo fica melhor, tudo fica mais saudável, não só do ponto de vista físico, como também do ponto de vista institucional e de funcionalidade. Sem dúvida, doutor. Elaine, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, e foi um prazer ter esse tempo aqui com vocês. Muito obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui. Compartilhe, dê seu like, escreva seu comentário, leve essa informação para frente que é extremamente importante para todos nós. Beijo no coração, uma ótima semana.